Nasci no Alto José do Pinho, uma comunidade de Pernambuco, muito simples, um ambiente bem hostil, mas que lá eu aprendi muito com a vida, com a dor, com o sofrimento. E eu já nasci, fui fruto de um propósito de vida da minha mãe e do meu pai. Vou falar um pouquinho da minha história. A minha história, ela é uma história de muita luta. Minha mãe, ela nasceu no interior de Pernambuco. Ela nasceu numa família de muitos irmãos, uma família muito simples, num interior bem pequeno chamado Sairé. Então, ele é bem minúsculo mesmo e nasceu com uma deficiência visual. Só que naquele tempo, a família minha mãe, ela era muito assim, ignorante, ela não tinha assim recursos e minha mãe sempre falando que tinha problema na vista e meu avô adiava e levar no médico. E quando a minha avó sábia levou ela para Pernambuco, para Recife, para uma casa de uma colega, para levar ela para o médico, ela descobriu que já estava praticamente cega porque ela tinha glaucoma. Caramba. E aí a doença não teve uma antecipação. E quando ela chegou lá em Pernambuco, ela já tinha 10% da visão. Nossa. E a minha mãe pensou, nossa, eu tenho que focar em ter filhos, porque eu preciso de pessoas para me auxiliar, porque eu não tenho ninguém. A família dela do interior e a minha mãe pensou, ela fez, eu tenho que casar. E aí conheceu meu pai nesse mesmo prédio que ela morava. Meu pai morava com minha tia. Meu pai era do interior de Pernambuco, Caruaru, da cidade do Forró. A família dele toda de funcionário público. E meu pai foi funcionário público, porque ele já não está entre nós, ele já morreu. Mas o meu pai, ele teve um impacto muito grande emocional na vida dele. Então, assim, isso respingou em mim, na minha família. Então, eu tenho um histórico familiar muito desafiador e eu vou compartilhar com vocês. A mãe dele nasceu em Caruaru e passou num concurso público e foi morar em Brasília. Nessa que ela foi morar em Brasília para assumir o Senado Federal, ela já tinha indícios de depressão e tudo. Meu pai era um filho mais novo. Em um determinado dia, ela chegou do Senado, foi pro quarto e meu pai estava tomando um banho, quando de repente escutou um barulho e foi abrir a porta do quarto, minha avó se suicidou. Então, desde então, foi um trágico impacto de vida para o meu pai. Então, ele nunca se recuperou dessa situação. Então, por isso que a gente fala muito dessa questão da depressão e do suicídio, que isso é real. As pessoas têm sentimento, as pessoas têm angústias e todo mundo tem que contribuir e colaborar com as outras. Ela não teve essa contribuição, não foi diagnosticada assim pela família e ela tirou a vida. Isso me impactou muito, porque meu pai teve muitos problemas emocionais que, basicamente, me atingiram. Quando a minha mãe encontrou meu pai, ele também tinha depressão, e ela pensou, eu vou ser o apoio dele e ele vai ser meu apoio. Mas não bastava isso, a minha mãe, logo que casou com meu pai, queria muito ter filhos. Então ela falou, eu tenho que ter filhos para me ajudar no dia a dia. Então eu nasci literalmente para cuidar dos meus pais. O propósito foi, o meu pai não tem tem muito problemas mentais, muitas situações que acarretaram diabetes. Meu pai teve 2 acidentes de carro, então isso foi muito sofrido para mim e para minha irmã. Então a gente praticamente foi o pai e a mãe da minha mãe. Logo, eu tive que amadurecer muito cedo. Então, aos 5 anos, eu já levava minha mãe para o médico, eu já contribuía dentro de casa com a arrumação da casa, do lar. Então, eu fui ter que me provocar a ser adulta sendo criança. Você não teve infância? Não tive infância, eu não fiz um esporte, não, eu só simplesmente vivi em função ali de contribuir com a vida da minha família.